A paz do Senhor Jesus a todos vocês que podem estar conosco neste segundo domingo do mês de fevereiro de 2023, dia 12 de fevereiro. Nosso culto ao nosso Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que devemos expressar a cada um dos irmãos, a cada um daqueles que estão conosco neste momento, que o Senhor esteja também abençoando. Vamos iniciar agradecendo ao nosso Deus. Pai amoroso, Deus sublime, Deus santo, Deus misericordioso, nós te louvamos por todas estas vidas que estão neste momento conosco, aqueles também que estão vendo este vídeo em um dia futuro, que o Senhor também continue guardando, protegendo e abençoando, levando de volta em paz ao lar, trazendo para a tua casa, concedendo um domingo alegre, um domingo na tua presença, ó Deus justo, santo e bom. Que o teu Espírito Santo fale no nosso coração. Te agradecemos e te louvamos por este privilégio grandioso, maravilhoso de poder compartilhar a tua palavra junto com esses teus santos que têm estado conosco, nos auxiliando, nos incentivando a continuar com esta obra do Senhor, porque é para o Senhor. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, te pedimos a tua presença pelo teu Espírito Santo. Aceita o nosso louvor, atende a súplica de cada um desses teus filhos que buscam a ti. E somente o Senhor pode recompensá-los no santo e precioso nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus Santo. Amém. Então, meus amados irmãos, e temos então para hoje, como alguns já sabem, o nosso tema, quando Deus responde. Não é perguntando, mas afirmando. E como texto base para a nossa meditação, vamos ler o Salmo de número 50 e versículo 15, que diz: E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, sempre é bom lembrar que os versículos bíblicos nunca estão isolados, mas às vezes nós tomamos como nosso tema e como um versículo base para a nossa sempre breve meditação. Então, este com certeza deve ser aquilo que nós temos sempre em mente, mas o versículo não está isolado do texto bíblico, não. E neste caso, este versículo está relacionado desde o versículo 1 até o 14, para ele responder, então, para ele dar esta resposta ao nosso Deus, de que devemos buscá-lo. Temos os nossos hinos da nossa harpa cristã, os hinos de número 126 e o segundo de número 39. O segundo hino de número 39, então, é sobre a Santa Ceia do Senhor, porque hoje, o segundo domingo do mês de fevereiro, temos este privilégio de participarmos juntos da Santa Ceia do Senhor. Hino de número 126 diz a bem-aventurança do crente, ou do cristão. E como é a primeira vez, que todos vocês nos perdoem, e com certeza vão ter alguns erros, porque ainda não estamos bem firmados. Ok? Amigo? 1, 2, 3. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter pudor dos céus. E depois saíram pelo mundo
como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém? Então, promessa e como devemos, então, nos conduzir, e é relativa a este nosso assunto de quando o Senhor quer falar, quando o Senhor quer abençoar, e quando o Senhor abençoa realmente. E o nosso segundo hino, então, o hino de número 39, Mais Alvo que a Neve, que os assembleanos talvez já sabem de cor, mas eu creio que nas demais denominações, mudando um pouquinho a letra, mas a melodia é a mesma, o tom, e podemos cantar juntos e louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Então, aproveitando que estamos aí nesses dias de neve em algumas partes deste país, então sempre nos lembrando que a neve é tão branca, tão clara, que produz um reflexo acentuado nos nossos olhos, da luminosidade. Então, imagina você e eu, nós sermos limpos e o Senhor nos tornar mais alvo, mais limpo do que a mais branca neve. Hoje mesmo a gente estava vendo e realmente, então, é algo que nós confiamos. Caso contrário, nós não poderemos entrar no céu sem que o sangue de Cristo Jesus nos tenha limpo, nos tenha purificado e nos tenha transformado. Bom, agradecemos ao nosso Deus, mais uma vez, do nosso coração, da presença de cada um desses irmãos que, de uma forma ou de outra, tem colaborado, contribuído, nos incentivado a estar e a chegar até aqui. Agradecemos a todos e alguns, como eu sempre digo, alguns nós não conhecemos, mas o Senhor sabe. O Senhor continuará abençoando a cada um de vocês que tem nos assistido através de um meio de comunicação. Também fazem parte deste corpo. Nós agradecemos ao Senhor. Hoje, neste privilégio especial da Santa Ceia do Senhor, agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, participando em união e em comunhão. Amém. Deste ato que é um mandamento do Senhor e o fazemos em obediência à palavra do Senhor. Então, agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor, então, esteja abençoando a cada um desses irmãos que podem estar conosco e aqueles também que não podem estar conosco devido a alguma atividade, devido a algo que os tenha impedido, mas que o Senhor esteja ali abençoando a cada um. Este é o meu pedido de oração. Vamos iniciar com os nossos irmãos que estão sempre conosco, ao nosso lado e participando, porque o Senhor os tem abençoado. Então, também vamos aqui participar com eles e eles contarem, então, das bênçãos que o Senhor tem e isso, irmão. E primeiro, então, a irmã Luzinete, com o nosso irmão Alexandre, ali de Santa Catarina. Alô? Alô? Irmã Simone, me ouve? Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pelo número de mortes, bem triste o que aconteceu. E amém, Jesus. Muito grato, irmã. Simone. Júlio Paulo Emura, ocupado? Isso.
Em nome de Jesus. Isso, amém. Então, segurança para o irmão, ele já tinha comentado comigo que ele não poderia estar porque estava fazendo um serviço extra, que não é um serviço corriqueiro dele, e está vindo de uma outra cidade ou de um outro estado, não sei dizer agora, mas de uma outra cidade, sim. Irmã Luzinete, por gentileza, aí está? Ô, bênção de Deus, a paz do Senhor. Graças a Deus. Agradeço a Deus por mais uma live e agradeço por mais uma semana estarmos juntos com o Senhor. Aleluia. Peço pela minha família, peço pelo meu sobrinho Rafael, que ele está internado. Oh, meu Ele Deus. não passou bem e a médica, desde sexta-feira à noite, achou melhor internar ele. Talvez ele fique até hoje, não sabe, porque ele teve que tomar a medicação da veia. Então, peço que vocês orem por ele, que Oh, meu minha irmã está lá com ele, acompanhando, né? Peço Uhum. por ele, peço pelo nosso país, pelo Brasil, e agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Então, lembre-se desse jovem que tem uma, não sei se é uma doença, uma Insuficiência renal. insuficiência renal, não sei se é congênito ou não, mas Ele tem uma síndrome nefrótica. síndrome nefrógica. Nefrótica. Nefrótica, desculpa, não é o meu ramo. Desculpe. Bianca está dirigindo ali em Portugal. Pode falar? Outra, meu Deus. Oi. Tudo bem? Tem um pedido de oração? Somente um pedido para não ficar com. Amém. Então, muito grato, irmã. A irmã Bianca, então, está ali em Portugal, ela mora lá e ela saiu do serviço, está regressando ao lar e como ela está dirigindo, não é aconselhável que ela fique com a sua atenção voltada para outra coisa, a não ser para o que ela está fazendo, que é de grande responsabilidade. Que o Senhor, então, continue abençoando esta jovem em todos os seus passos, os seus caminhos, e que o Senhor, com certeza, está com ela, nós sabemos. E no nome de Cristo Jesus, nós agradecemos. Aqui à nossa direita, irmão Anderson e a irmã Keiko Tamaro. A paz dos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus só temos a agradecer por Deus nos abençoar a semana inteira, Aleluia. nos dando força para trabalhar. Eu tenho um pedido pela minha sobrinha, ela está com um problema no ouvido. Ela está com uma das gêmeas, meu amigo. Ela está com um problema no ouvido e provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Para que Deus possa abençoar, né? Amém. Mais algum? Keiko? Muito só. Keiko? Tá com quantos anos? Só agradeço. Os gêmeos tá com Quantos anos? Isso. Ela está com 5 anos. 5. 5. Ai, idade dos gêmeos de casa? É. Amém. Keiko Tamaro. Yoroshiku. Só agradecer também e agradecer pela vida do meu sobrinho, né, que estava internado semana passada. E aí eles voltaram essa semana no pediatra e a pediatra falou que o pulmão dele tá limpo, Ai, que lindo. Agradecer. né? Glória a Não Deus. tem nada, então Uma virose. só agradecer. Amém. Virose ninguém quer. Aleluia. Graças a Deus. Nishimura Kyodai. Yoroshiku onegaishimasu. Requesto. 友達が手術、膀胱の手術をしたんですけれども、はい。経過があんまり良くないみたいなんで、うん。 LINE でちょっと状況を聞いて、だから大学病院を紹介してもらって、そこでもう一回見てもらったらという話したら、ちょっとあんまりその先生とコミュニケーションが取れてないみたいで、無理っていうことなんで、ちょっとそれをうまくいくような形でちょっとお祈りをして、ありがとう。以上です。はい、ありがとうございます。Irmã Maria quer traduzir? Entendeu? O amigo dele, né, que fez cirurgia, tá, disse que não melhorou. É a segunda cirurgia que ele faz. Aí pediu para orar por ele. Irmã, tem. はい。Irmã Maria tem algum pedido? 出てこない。
Irmã Maria tem algum pedido? 馬立君。馬立馬立。馬立o 馬 nome 立。 dele. 馬立。 Ah, nós estamos bem, graças a Deus. Sem problema, só agradecer a Deus por tudo. Muito grato, irmã Maria. Que estivemos hoje, mais uma vez, reunidos pela manhã. O Senhor esteja abençoando este casal. No nome do Senhor Jesus, nós agradecemos também por a cooperação desses irmãos. Amém. Irmão Melvin Santana e Renata, nossa querida irmã. Irmãos, graça e paz. Primeiramente, a gente tinha que me agradecer, porque, graças a Deus, amanhã a gente tem uma entrevista numa escola aqui próximo, então, para Débora. Então, as coisas estão começando a se resolver. Então, isso é fruto de oração. Eu agradeço muito aos irmãos por forças de oração. Outro testemunho, talvez não tão feliz, mas, infelizmente, o nosso irmão Ayrton, porque a gente orou semana passada, infelizmente, o Senhor chamou, recolheu ele. Então, a gente pede oração pela família, porque a gente sabe que é um momento muito difícil, mas a gente também tem certeza que ele descansou, foi um homem que lutou bastante, não foi fácil, câncer nos ossos, uma situação bastante difícil. Então, a gente crê que esse foi o caminho que o Senhor colocou para a cura, recolhendo o seu servo, um homem de Deus que até o fim da vida estava ali, batalhando. Inclusive, ele fez a oração de encerramento no culto semana passada, foi um momento muito bonito, e aí na quinta-feira ele veio a falecer, né? Então, oração para essa família que está nesse momento de dor, de luto, né, de incerteza, para que Deus venha a dar para eles a força necessária para superar esse momento e continuar a caminhada, porque a vida continua, né? E graças a Deus nós servimos a um Deus que nos sustenta, e que esse Deus que nos sustenta possa continuar a derramar suas bênçãos na vida daquela família, a família Lopes. Muito grato. Irmã Débora. Para agradecer a Deus, e o pedido de oração é pelos nossos amigos que estão em luto mesmo, e a família lá no Brasil. Muito grato. Claro que as dificuldades também são variadas, mas muitas vezes a gente até se esquece de uma dificuldade um pouco menor do que o nosso irmão, do que a nossa irmã, que perdeu o ente querido. E às vezes a nossa dificuldade, sendo menor, a gente até se esquece, né? Esse é o amor do Senhor que está sobre cada um desses irmãos, né? Sobre a cada um de nós, que muitas vezes o Senhor nos permite estar vivo, é pela graça e misericórdia do Senhor. Amém. Amém? Irmã Mieco, então, por gentileza. Estou de máscara, mas estou bem. Depois eu conto. Só com frio. Já? Esse foi o pedido? Agradecer. Bom. É o pedido, eu estou de máscara, depois eu conto. Esse é o pedido. Então, vamos orar para que ela conte no próximo domingo. Deus abençoe, então. Então, vamos orar. Hoje temos a Santa Ceia do Senhor e espero que podermos meditarmos um pouco nesses versículos básicos da Santa Ceia. Ó Altíssimo Deus e soberano, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque tu és digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões de mais um mês que tem se passado, desde que participamos juntos, Senhor meu Deus, do corpo e do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. E nós te louvamos e te agradecemos, porque este é um privilégio desses teus filhos, que podem, Senhor e Pai, debaixo da tua graça, chegar até aqui. Que o Senhor esteja atentando para cada uma dessas famílias, Senhor, Deus, a qual o Senhor tem, com certeza, em tuas mãos. Tudo é permissão tua, Pai, mas continua abençoando ao nosso irmão Anderson, os seus familiares, a nossa irmã Keiko, os seus familiares, aqueles pequeninos a qual o Anderson pede, que cada um dos irmãos venha a orar, Pai, diante de ti, mas o Senhor sabe também, conhece aqueles pequeninos, e o Senhor se alegra em abençoá-los, a cada um daqueles familiares, Deus Santo. Ao nosso irmão Nishimura, que tem estado conosco, que ele pede e intercede, Pai, a intercessão dos santos em favor daquele homem que não conhece a tua palavra, mas o Senhor tem algo especial naquela vida.
Continua abençoando a cada um dos familiares dele, a cada um dos familiares da irmã Maria, a cada um dos familiares que estão próximos e distantes, também a este lar deste casal que tem sido bênçãos em tuas santas mãos. Ao irmão Melvin, a sua filha Débora, a sua esposa Renata. Sabemos que o Senhor os tem abençoado com o local para que essa jovenzinha possa estudar, possa crescer também. No nome de Cristo Jesus, ser com ela, ser com eles. Continua abençoando o nosso irmão, a nossa irmã. E aquele casal, aquele que teve a perda daquele irmão em Cristo, tão preciosa, Senhor. Mas o Senhor com certeza o tem ao teu lado, ó Senhor Jesus, porque cremos que ele participou da tua obra com alegria, com paz no coração, com integridade, com amor. E o Senhor sabe por que é que sobreveio sobre ele esta enfermidade. E o Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja engrandecido o teu santo nome. E que o teu Espírito Santo console a cada um daqueles irmãos que estão lá. E nesse momento de dor e aflição, mas eles conhecem também a tua palavra e confiam na tua providência. Te pedimos em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, que tu estejas com cada um deles. Não sabemos quem são, talvez nunca os veremos, mas estão debaixo da tua graça, da tua misericórdia infinita. A nossa querida irmã Luzinete, que o Senhor esteja abençoando, assim como o nosso querido irmão Alexandre Bonetti, o seu esposo, seus filhos, ao nosso irmão pastor Ronaldo, a sua esposa irmã Santina, que o Senhor esteja abençoando, a Janete, pai, com este menino, com este jovenzinho, ó Senhor, que passa por essa aflição, que o Senhor esteja abençoando aquele lar, aquela família, ao seu esposo, Senhor Jesus, continua a estar com eles, já te servem desde o berço, desde criança, desde o ventre da mãe, ó Jesus, e que o Senhor esteja abençoando. No nome de Cristo Jesus, a nossa nação, que o Senhor abençoe os dirigentes e continue ali, concedendo graça e sabedoria, no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, aos nossos familiares que estão lá, aos nossos familiares que estão próximos, aqueles que estão ali no Brasil, que o Senhor também esteja abençoando a cada um deles e que o Senhor seja sempre presente nessas vidas que confiam na tua presença. A irmã Simone agradece ao Senhor e pede a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o consolo do teu Espírito Santo para todos aqueles que perderam um ente querido ali naquele terremoto, ó Deus Santo, que o Senhor esteja ali abençoando, porque sabemos que o Senhor é Deus presente. Foi permissão tua, mas o Senhor sabe e conhece os teus filhos e o Senhor os tem com alegria, ainda que estejamos aqui, mas se não estivermos aqui, a nossa confiança é que estaremos com o Senhor para sempre, o que é muito melhor do que estar aqui, nos diz a tua palavra. Também ao Júlio Kaoremura, continua sarando, restaurando, renovando e abençoando o regresso ao lar, assim como a Sofia e ao Noah, cada um desses pequeninos. A irmã Bianca, Pai, que o Senhor esteja levando de volta em paz ao lar, se ainda ali não chegou, o Senhor continua a guardar, a proteger essa jovem, e que o Senhor, com certeza, tem algo especial para ela, e nós cremos e nós confiamos que o Senhor dará a vitória a esta tua filha, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque ela confia na tua presença, na tua misericórdia e no teu poder. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. E a cada um desses pedidos registrados aqui, que o Senhor esteja, por tua graça, atendendo segundo o teu querer e a tua vontade, que é justa, santa e soberana. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, Pai. Amém. Então, hoje temos visto e ouvido também pela manhã que o Senhor, né, é aquele que pode todas as coisas e, com certeza, a palavra do Senhor também não volta vazia e, com certeza, fará aquilo que agrada ao Senhor. Então, esperamos que, nestes poucos minutos que nos restam, de estarmos meditando um pouco, aprendendo um pouco sobre esse texto do Salmo 50, versículo 15, que diz: E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Por que que ele diz e? Seria como se fosse então, em algumas versões, ou mesmo em diferente idioma que eu pesquisei. Isso se refere, por que se refere? Ele diz e invoca-me no dia da angústia. Com certeza ele está ligado aos demais versículos do 1 ao 14, mas eu vou ler o versículo 14 apenas, que diz: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Esta é a condição. E, aí que entra aquele e, desta frase, então, deste versículo que nós lemos. Então, e invoca-me. Então, primeiro oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E, então, né, consequentemente, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, esta seria, assim, a ideia de e o porquê tem este e glorifica, e invoca-me. Algumas versões com um verbo diferente, mas invocar. Então, invocar é implorar, não é um pedido assim superficial. E invocai, que é do verbo invocar, significa uma ação que eu devo realizar. Então, invocar é quem tem que fazer. Eu tenho que fazer. Eu não tenho que buscar anjo nem alguém. Claro que, irmão, ajuda-nos em oração. Sim, vamos nos ajudar em oração. Vou buscar a Deus, vou invocar a Deus o auxílio do Senhor em favor de um outro irmão. Então, mas ele diz que buscar ao Senhor. Então, implorar, buscar ao Senhor com o nosso mais profundo do nosso coração. Então, este é um dever e um sublime privilégio para se ter uma real comunhão com Deus. Então, para ter comunhão com Deus, eu tenho que obedecer a este mandamento, que é buscar a Ele na minha angústia, na minha tristeza, na minha alegria, na minha bonança, na minha fartura, na minha escassez, todas as situações. Então, mas se for ler do versículo 1 ao versículo 14, nós vamos ver que a situação estava realmente difícil. Então, se eu fizer agindo desta forma, buscando ao Senhor, isso vai fazer o quê? Isso vai mostrar aonde está firmada a minha esperança, a esperança do meu coração. Ou na angústia, eu posso buscar pessoas, com certeza, para me ajudar de uma forma ou de outra. Sim, mas se eu estiver buscando a Deus acima das pessoas, não estamos excluindo as pessoas, nem o governo, nem nada que possa nos ajudar. Mas, então, dessa forma, você mostra onde está firmada a esperança do seu coração e que espera pela misericórdia do Senhor. Essa é a forma como nós devemos, então, estar agindo. Também, né, nós devemos, lançando sobre ele o nosso pesado fardo e buscando o divino consolo, que é um versículo bem conhecido. Lançai sobre ele é o que a Bíblia nos ensina para fazer. Se não quisermos obedecer, ou se não quisermos pedir, está sobre a nossa livre escolha. Então, lançando sobre ele o nosso fardo, que muitas vezes está pesado demais, e buscando no Senhor Jesus, no nosso Deus e no Senhor Jesus, o divino consolo, o amparo e a ajuda do nosso Deus. Então, Deus sabe das nossas necessidades? Sim. Ele conhece os nossos sofrimentos? Também. Nenhum dos nossos sofrimentos, nenhum daquelas pessoas que estão sofrendo através desta guerra ou através desse terremoto, que estão esquecidos diante do Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor esteja sempre guardando e protegendo e concedendo esta graça misericordiosa do consolo divino. Então, mas ele, apesar dele conhecer, ele quer que nós venhamos até ele pedindo a sua gloriosa ajuda e o seu socorro sempre presente, que também nós podemos verificar no Salmo 77, versículo 1. Eu sempre menciono versículos bem conhecidos
ou os mais conhecidos, que diz, Salmo 77:1 diz, clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. Com uma certeza. Não é? Eu acho, eu penso que ele vai me ouvir. Ou eu não sei não, mas eu acho que ele vai ouvir sim. Então não tem isso. Ele clamou a Deus com a voz, ou seja, produziu um som e a Deus ele levantou a voz. Não foi em oculto, mas levantou a voz. E ele então recebeu essa promessa que nós vimos no nosso Salmo 50, versículo 15. Então, o que nós temos que fazer? Bom, com certeza é melhor imitar o que os santos homens de Deus fizeram quando eles estavam em situações difíceis. Tem exemplos recheados. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que se sentiram e estiveram em perigo e buscaram a presença do Senhor, e o Senhor foi fiel. E ele continua e permanece o mesmo. Então, por que eu não vou buscar? Ainda que falhem as ajudas deste mundo, a do Senhor estará sempre presente. Ele diz, então, buscar na angústia. O que é angústia? Apenas para clarificar, para lembrar, não que nós não sabemos. Mas angústia é um sentimento de ansiedade, uma apreensão, um aperto. Eu estou com aperto no coração, alguém fala. Estou aflito, uma aflição, uma preocupação e uma agonia. A palavra de Deus traz sobre a agonia de Jesus. Então, esta é uma inquietude, uma coisa que é profunda e de dentro do nosso coração e dentro do nosso alma e espírito. Quem é que nunca sentiu isso? Acho que todo mundo, de uma certa idade, já um adulto, já sentiu em algum momento uma ansiedade por algo, uma apreensão, aquele aperto de não poder realizar aquilo que gostaria. Então, ainda confiando no Senhor, como disse a irmã Mico agora. Então, a angústia pode ser originada por o quê? Por um desespero excessivo, algo que não temos controle, ou uma tristeza acima do normal. Então, a agonia também, no caso de Jesus, que a Bíblia registra, e é somente neste texto, o período em que precede a morte, como aconteceu com Jesus. Claro que nós não vamos saber, a não ser quando chegar a nossa vez. Então, o período que precede, que antecede, eu pus precede, eu falei precede, mas não é que é precede, ou antecede a morte, como aconteceu com Jesus, registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo 22, versículo 24. 44, replicou a minha esposa com sabedoria. Então, Lucas 22, 44. Também, evidentemente, bem conhecido. E, posto em agonia, orava mais intensamente. Então, Jesus estando em agonia, orava mais intensamente. Então, o Senhor Jesus passou por esse período? Sim. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Um versículo que expressa aqui o Senhor Jesus se fez semelhante aos homens, porque a agonia é algo que é só do ser humano. Então, devido à sua agonia, aumentou o sofrimento do corpo, porque toda vez que nós estamos preocupados com algo, uma leve preocupação, o nosso sistema todo já não trabalha como era para trabalhar, e o corpo inteiro, com certeza, vai sofrer de alguma forma. Então, esse sofrimento espiritual que Jesus estava sentindo, ele exclamou, então, o que está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38. Mateus 26, 38 diz: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Uma outra situação, que Jesus foi orar, mas ele já sabia. Assim como ele falou
no primeiro milagre que ele fez, que ouvimos hoje, ao transformar a água em vinho, ele disse: "Que tenho contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou." Então, ele sabia que a hora dele ia chegar? Sabia. A gente sabe que a nossa hora vai chegar, mas quando não? Amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, 50, ninguém sabe. Mas ele sabia. Dia, hora, mês e todo momento ele sabia. Então, é por isso que ele falou: "A minha alma está cheia de tristeza até a morte." E isto é angústia. O que muitas pessoas, às vezes, passam e tentam até desistir da vida. Que não está certo, está completamente errado. Então, o sofrimento espiritual de Jesus foi por quê? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E o que é que o pecado faz? O pecado separa a alma do homem de Deus. Então, separa o homem do Pai. Então, como ele se sentiu separado do Pai, ele disse em Mateus 26, 39. Então, ele foi orar e estava em agonia. Então, essa agonia por quê? Por causa do peso e do preço do meu e do nosso pecado, que ele tomou sobre ele. Então, isso levou Jesus a dizer em Mateus 26, 39. Então, sempre em oração. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Então, ele, devido ao peso e o preço do nosso pecado, porque nós ouvimos também ele dizer: "Senhor, por que me desamparaste?" Por que o Senhor desamparou ele? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados, e os nossos pecados nos afastam de Deus. Nós sabemos isso, que a única forma de a gente se afastar de Deus é praticar o pecado. Então, se ele tomou sobre si os nossos pecados, foi por isso que ele queria, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, não permite, porque o sofrimento era demais. Mas ele falou: "Mas não faça-se a minha vontade, mas sim a tua, ó Deus e Pai." Então, era o Senhor Jesus, homem, que sofreu como homem e que levou ele, então, a sentir uma agonia tão grande, porque ele sabia que em poucas horas ele estaria sofrendo cada vez mais. Então, na hora da angústia, nosso terceiro ponto deste versículo, ele diz: "Na hora da angústia, tu me glorificarás." Bom, evidentemente, eu falo só por mim, porque existe, não sei se é versículo, mas um ditado que diz: "Aquele que não vem por amor, vem pela dor." Ou seja, comigo funciona bastante isso. Então, muitas vezes a dor não é a dor física, mas às vezes a dor física também. Ou seja, a angústia, aí eu corro e busco mais ao Senhor do que se tivesse os dias bem tranquilos. Eu creio que todos, se não todos, muitos fazem desta forma. Então, na hora da angústia, ele diz: "Tu me glorificarás." Isso, com certeza, é a parte do versículo que nós lemos em Salmo 50, versículo 15. Então, nos dias difíceis, dias que parecem que duram uma eternidade, e momentos que passamos por aflições, e que ocorrem, então, na nossa vida e na vida de todo mundo, ou antes ou depois, ou com mais frequência ou menos frequência, esse daí é um tempo destinado
para a glória de Deus. Devia ser destinado para a glória de Deus em todos os cristãos, mas muitas pessoas perdem esta noção e acaba, então, semelhante aos amigos de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a esposa maravilhosa que o Senhor também deu para ele, não foi os irmãos, né? Foi a esposa. Mas os irmãos, os amigos dele também falaram só coisa boa para ele. Ou seja, ele falou, não, eu vou continuar firme aqui. Eu tenho, o meu propósito é esse. Então, tudo aquilo que ele passou foi um tempo destinado para a glória de Deus. É só ler este livro inteiro de Jó que nós vamos descobrir no final que depois foi a glória de Deus consciente na vida de muitas pessoas. Então, pois é nesse tempo que Deus nos ensina as suas verdades. Deus usa desta forma esse caminho. É sempre dessa forma? Quer dizer que é só na aflição? Não estou dizendo que é só na aflição. No meu caso, ou em muitos casos, o Senhor usa esses dias difíceis, as aflições por alguma situação ou outra, e então nos ensina as suas verdades. E aí a gente confirma no nosso coração aquilo que muitas vezes nós ouvimos, mas não demos a devida atenção. Então, muitas vezes, na hora da angústia, também existe o outro lado. Alguns pensam que Deus não está vendo. Então, como morreu 20 mil só num dia, num terremoto? Deus não está vendo? Está vendo. Ele se alegra? Não. É permissão dele? Sim. Porque nada acontece fora, não cai um cabelo da minha cabeça sem autorização dele. Então, como morre 20 mil e ele não está vendo? Está vendo, sim, sabe. Só que ele não se alegra. É uma forma que ele encontrou para que aquelas pessoas se fossem desta terra. Onde estão? Não sabemos. O Senhor o sabe. Então, outros pensam que o Senhor abandonou o seu povo, como fez muita situação o povo de Israel. Mas o Senhor nunca abandonou. Ele sempre disse que não abandonaria o seu povo e eu nunca vi como um justo abandonado. Isso pode levar esta falta este gesto da pessoa pensar que Deus não está vendo, não está se incomodando com o sofrimento dele. O Senhor, ele pensa que o Senhor já o abandonou, então isso pode levar a pessoa ao fracasso na fé. E aí ele desiste, mas posteriormente ele desiste e volta ao mundão do qual ele estava perdido. Infelizmente ocorre isso? Sim, ocorre. Mas que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Mas Deus não vê os nossos problemas e as nossas lutas como nós vemos. Mesmo porque eu vejo aquilo que é de imediato. Eu não vejo no futuro, porque nem ao futuro eu pertenço. Então, aonde alguns cristãos veem a derrota, Deus vê vitória. Então, você, por exemplo, vê fracasso, Deus vê sucesso. Você vê falta e escassez, Deus vê abundância. Onde nós vemos algo impossível, uma impossibilidade, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, é melhor continuarmos seguindo e confiando no nosso Deus. E por último, ele diz: tu me honrarás. Então, eu vou buscar, eu vou confiar, eu vou esperar, depois eu vou receber, e aí tu me honrarás. Então, após recebermos o livramento que o Senhor nos traz, nós mostramos ao mundo, depois dele dar um livramento de uma dificuldade que eu passei, e muitas irmãs contam muito testemunho de maravilhas que o Senhor fez. Então, desta forma, depois nós testemunhamos e nós mostramos ao mundo com mais clareza que realmente nós confiamos nele. Confiei no Senhor e ele não me abandonou. Assim, outras pessoas incrédulas ou infiéis, ou mesmo os cristãos, vendo a nossa confiança no Senhor, irão glorificar a Deus. Não é? Não somente eu vou glorificar a Deus. Por isso que ele diz que o nome dele será glorificado através dessa
situação que nós passamos. Então, quando o Senhor nos livra, nós temos a preciosa oportunidade de louvar Ele. Graças te dou, aleluia. O caminhão ia passar em cima de mim, mas passou em cima do outro. Ou o Senhor desviou o trem e ele foi para outro lugar. Exemplos bem bobos. Mas a oportunidade de louvar ao Senhor e glorificar a Deus por tão grande livramento, ou qualquer livramento de menor ou maior intensidade, de maior ou menor perigo, de maior ou menor consequência. Deveríamos louvar Ele e glorificar o nome dele por tão grande livramento, ou por tão pequeno. O tamanho, a intensidade, como eu digo, não é a razão de eu glorificar, não é somente por tão grande. E como glorificamos a Deus? Vamos glorificar a Deus pela nossa prática da vida cristã. Recebi uma bênção, ou recebi a salvação, fui transformado. Agora a minha prática de vida cristã tem que ser diferente. Não posso viver a mesma vida, fui transformado. Se eu viver a mesma vida, eu não fui transformado, não nasci de novo, não sou cristão, não vou para o céu. Então, como vou glorificar a Deus? Pela prática da vida cristã. Se alguém me vê, se alguém vê alguns dos irmãos, ele pode dizer, não, eu vou ver que vou seguir o que essa pessoa segue, vou confiar em quem essa pessoa confia, porque ele é um exemplo. Então, essa é a nossa prática da vida cristã. Com quem? Da nossa comunhão com os irmãos também. Da nossa comunhão com Deus e das nossas ações diante de Deus e dos homens. Então, essa daí é uma forma de eu glorificar a Deus. Na comunhão com os irmãos. Está precisando estou percebendo que o irmão necessita de algo, eu vou me interessar, irmão. Está necessitando de algo? Da nossa comunhão com Deus, estar firmes e confiantes no Senhor, e das nossas ações diante de Deus e dos homens, da nossa prática de vida. Então, mas tudo isso que nós cristãos de algumas décadas, por exemplo, ou de alguns anos já praticam, tudo isso somente pode acontecer se você tiver, evidentemente, a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Aquele que pagou a nossa dívida junto ao nosso Deus e Pai. Então, é desta forma que eu posso ser transformado e posso, evidentemente, saber aquilo que o Senhor pode fazer em meu favor. Aquilo que o Senhor pode transformar a situação através da nossa oração, de juntos orarmos. Então, essa é a nossa confiança depositada no Senhor. Invoquei, Ele me ouviu, eu recebi o socorro e agora o nome dele é glorificado. Então, tudo isso porque nós temos o Espírito do Senhor que recebemos pela morte e pelo sofrimento, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, esse nosso Senhor e Salvador que pagou a nossa dívida junto ao nosso Deus Pai. Portanto, em obediência, nós devemos depender dele em todas as situações da nossa vida. E com certeza, então, aí ele te livrará na hora da angústia. Ele não vai te livrar na hora da angústia se você nunca buscou ao Senhor e simplesmente buscou e ele já vai atender. Não é desta forma que funciona. Então, se os irmãos lerem o Salmo 50, do versículo 1 ao versículo 14, vai só perceber que o Senhor está dando como nós dizemos, um puxão de orelha. Aí depois ele diz, se você fizer isso, eu vou estar junto de ti, vou te abençoar e você vai ser vitorioso. Aonde parece algo impossível, o Senhor vai realizar. Amém? Então, graças a Deus por esta oportunidade. Temos alguns poucos minutos para, então, nos lembrar dos versículos que estão no texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23.
Então, aqueles que têm a sua Bíblia, podem abrir a sua Bíblia. Aqueles que já sabem também de cor esses versículos, que são bem conhecidos, e creio que é o tema, os versículos-chave, os versículos base de toda reunião de Santa Ceia. A partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, participar do pão, sabendo que é o corpo de Cristo e que o fazemos em memória, para nos lembrar e para ensinarmos às gerações futuras que é desta forma que nos foi ordenado pelo Senhor. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. Então, depois de fazer a ceia do alimento sólido, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Então, uma nova lei, um novo contrato, não uma nova aliança, porque a anterior não foi suficiente. Então, não por causa de Deus, por causa dos homens. Sempre é bom lembrar isso. Então, este cálice é um novo testamento, é uma nova aliança, uma aliança perpétua que não falha, que não falta, e é através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, uma obrigação nossa. Anunciai que o Senhor vai voltar. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber, então o portanto é condicional. Portanto, vai tomar a Santa Ceia, vai participar. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não é do corpo ou do sangue, é de ambos, o corpo e o sangue que foi derramado na cruz. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Não sou eu, não é a minha esposa, nem é eu para minha esposa, nem a esposa para mim, nenhum irmão. Examine-se cada um a si mesmo. Posso participar desse pão? Ah, não posso. É melhor não participar. Posso participar? Amém, glória a Deus, vou participar, porque eu reconheço que este pão, para mim, representa o corpo de Cristo Jesus, crucificado em meu lugar. Posso participar deste cálice? Sim, vou participar, porque eu confio e creio que este cálice representa para mim e para esses irmãos que estão conosco e aqueles que estão vendo este vídeo, que este cálice representa o sangue de Cristo Jesus na cruz, derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Então vamos cantar o hino 301, apenas o primeiro verso e depois eu conto. Então vamos pegar o pão. Ai, mãe, ainda aqui, eu tenho que tirar mais. Não. Oh, Senhor amado. Então, vamos antes orar e louvar ao Senhor e participar. Deus justo, santo e bom, a cada um desses teus filhos, desse teu servo, desse teu povo, que pode ter um pedaço de pão nas mãos, que o Senhor com certeza sabe, que cada um reconhece que pode participar dignamente deste pão que representa para cada um de nós este corpo imaculado, este corpo de Cristo Jesus, pregado naquela rude cruz em nosso lugar. Nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade preciosa e te pedimos a tua presença, ó Senhor, perdoando no nome de Cristo Jesus todas as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Participamos e cantamos, então, né? Então vamos participar juntos. Amém. Louvado é o nosso Deus. Vamos
agradecer ao Senhor com o nosso louvor que diz: vem cear. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bom, semelhantemente, depois de cear, que era, como eu sempre digo, era diferente deste ato que estamos fazendo, que estamos compartilhando apenas um pedaço de pão, mas para nós tem o mesmo valor do que como se estivéssemos ceando junto com o Senhor. E então participamos agora juntos do sangue de Cristo, que é para nós algo incomparável. Ó Jesus amado, o teu sangue precioso derramado naquela rude cruz foi em meu lugar. E eu reconheço, e esses que estão nesse momento reconhecem, e aqueles que estão vendo este vídeo possam estar participando, sabendo que o corpo de Cristo foi crucificado em meu lugar. O sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz foi por causa do preço dos meus pecados, dos nossos pecados. Nós te agradecemos porque Cristo Jesus, e somente nele, há a salvação e a certeza da vida eterna junto do Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade tão preciosa de estarmos reunidos em comunhão no nome de Jesus. Amém. Junto, então, participamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cantamos a segunda estrofe somente e o coro. Eis discípulos a voltar, com os peixes a apanhar, mas Jesus os outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Amado Deus e nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador, nosso Deus, nosso Consolador, te agradecemos em nome de Cristo Jesus por todas as tuas bênçãos, por tudo que tu és e tudo aquilo que o Senhor pode fazer em favor daqueles teus filhos que confiam na tua presença santa. Em nome de Jesus, Pai, continua a estar com esses teus filhos que vão descansar, aqueles teus filhos que também nos ouvem e que vão iniciar mais um dia de trabalho. Que o Senhor ali esteja abençoando ricamente, abundantemente e poderosamente, no nome de Cristo Jesus. E que possamos estar reunidos no próximo domingo, querendo Deus, para estarmos compartilhando a tua palavra com alegria no coração e não por obrigação, mas que o Senhor possa ser louvado, o teu nome possa ser engrandecido em cada uma destas vidas. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe, nos perdoe os nossos erros, as nossas falhas. E não se esqueçam as irmãs do culto de oração às quintas-feiras, horário daqui, e quarta-feira à noite, horário do Brasil. Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Muito grato, irmãos amados. Amém.